Abramos a nossa Bíblia no texto de Lucas, capítulo 5, o verso de 1 a 11. As crianças vão subir. Diane, pode ficar quietinha aí, hein, Diane? É criança, não é você, não. Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. Continuando as nossas mensagens nas narrativas de Jesus Cristo, escrita pelos apóstolos. Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios. Disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nesta mensagem sobre o tema aí que Jesus convoca as pessoas simples para um grande trabalho. Nós, quando olhamos para Jesus, nós somos animados a fazer aquilo que ele também fez, da forma que ele também assim o faz. Lucas, ao contrário dos seus outros irmãos, e aqui cito Mateus e Marcos, narrou à sua própria vista o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus, que aconteceu numa praia, dado as circunstâncias que nós acabamos de ler. A gente, quando olha esse texto e vê que Jesus, então, chama aqueles homens e não se deixa, então, buscá-lo por eles, isso tudo para concorrer com o que João fala um pouco depois do Evangelho, no capítulo 15, no verso 16, que não foram vocês que me escolheram, eu, porém, escolhi a vós outros. Até porque a cena de Lucas ela é muito bonita. Cansados os barqueiros ou os pescadores, ali da região do lago de Genezaré. É uma coisa importante para Lucas. Lucas chama o mar, esse lugar de mar, ao contrário de Marcos e Mateus. Lucas, com a sua precisão, chama de lago. Então não era um mar, era um lago. E aqueles irmãos então, chegaram da madrugada toda pescando, e nisso Jesus já está à praia. Uma grande multidão via a ele. E aí a gente pensa, mas como que acontece? Que horas que chegou? A questão não é de cronômetro, mas é uma questão, então, de vontade. A gente sabe que em alguns lugares, e principalmente onde Jesus pregou esse sermão, a manhã começa mais clara.
né, bem antes daqui, por exemplo, né, o horário do despertar do sol. Então, as pessoas costumavam acordar bem cedo. Então, aqui há também, dentro desse cenário, uma intenção e uma vontade de buscar Jesus tão logo quanto se pode achar. E aquelas pessoas, então, espremendo Jesus, foram até ele para ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando nós já estamos advogando isso, já desde alguns domingos, que este lugar, né, da Galileia, essa região da Galileia, ela não era unicamente judaica, mas estavam ali pessoas que foram ali vocacionadas, né, pelo judaísmo, foram ali para habitar e também, né, constituir ali os membros da sinagoga, e enfim, Jesus está naquela Galileia dos gentios. Agora, aquele homem que, quando, né, no sermão passado, foi confrontado pelo fato de as pessoas conhecerem a sua família, e ele não conseguir fazer ali muitas coisas, agora está sendo espremido por uma grande multidão, e ele então precisa se lançar dali para continuar a pregar o Evangelho de Deus. E prega a multidão, e prega também a Simão, e Simão, então, que parece ser, como Lucas narra, o centro da narrativa. Simão passa a ser o agente e o motivador de todas as bênçãos de Jesus ali naquele lugar. Então, o primeiro assunto que eu quero trazer, concorrendo com esse tema de que Jesus convoca as pessoas simples, é de que Jesus ele faz isso por meio de palavras. Nós já vimos e já sabemos isso, e não é pouco insistir de que não tem como fazer esse bom discípulo de Jesus se não for pela pregação da palavra. Deus está falando a este planeta, por assim dizer, desde a criação dele. E Deus disse, haja luz. E Deus nunca parou de dizer, então, até o dia de hoje. A palavra de Deus, ela vem concorrer, né, nesse tempo mau, nos dias maus, bem como foi no tempo de Jesus, pela palavra. Então, as pessoas não estavam ali para ver alguém fazer um teatro, não estavam ali para a apresentação de uma peça, eles estavam ali justamente para ouvir e ouvir da palavra de Deus, como Lucas começa a registrar a nós. Por isso que eles estavam, então, naquela grande igreja, à beira do caminho, à beira do lago. E aí a gente pode e deve transportar-nos, né, para aquele momento, e aí a gente fica a se perguntar, poxa vida, será que estava chovendo? Estava fazendo sol? Né? Provavelmente não estava chovendo. Mas em pé, quantas horas durou aquele sermão de Jesus? Veja que Jesus começou na terra, passou para o barco, e as pessoas continuaram ali ouvindo a Cristo. Mesmo depois, quando ele voltou, né, da grande pesca, e então chamou Simão, provavelmente algumas pessoas ainda estavam ali ao redor. Então a grande multidão estava ali pronta para ouvir o que Jesus tinha para falar à beira deste grande lago que, né, Lucas chama de Genezaré, também pode ser o Tiberíades ou ainda o lago Quinerete. Era um lago profícuo, tanto que quando Jesus dá a ordem para que Simão Pedro lance a rede, vem ali muitos peixes. Então, não era um lugar que as pessoas iam de forma despretensiosa. Iam ali para pescar, iam ali para fazer negócios. Jesus, então, aparece no cenário, rompendo aquele dia atípico. E qual que era a atipicidade, né, do texto que Lucas narra? Pescadores que, um dia de insucesso, encontraram-se com o Criador do universo. Um dia atípico para eles foi encontrar o Criador do universo. Um dia típico era, olha, hoje não deu pesca. Mas Jesus, que não está preso aos nossos limites, segue conforme, então, Lucas narra, que aconteceu que enquanto eles apertavam, então Jesus, quando estava pressionado, e a ideia é essa mesmo, de pressionado pelo lago, estava como se quase empurrando Jesus para dentro da água. E o texto parece que mostra de uma forma despretensiosa, mas não é. Jesus olha para o lado e vê 2 barcos. E ele então inaugura, né, nós nunca vimos isso de novo, a não ser em Jesus, no Novo Testamento, mas um novo método de transmissão do Evangelho. Agora, um barco se torna o púlpito de Cristo. E agora, em cima do barco,
né, a ideia que a maioria tem é de que o vento, né, sopra as palavras que saem da boca de Cristo, então, em vez de elas serem assim, elas podem ser assim. Então, Cristo usa uma estratégia bastante interessante para pregar a palavra do Senhor. Essas pessoas que haviam sido levadas ali foram, então, por assim dizer, né, pessoas que foram inauguradas com um novo método de pregação. Jesus Cristo, do púlpito do barco de Simão, continua a fazer o que ele estava fazendo naquela região, pregando a palavra de Deus, o reino de Deus. Lembra, né, de Isaías 61, verso de 1 a 3, o reino de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, para libertar os cativos, para remir. Então ele continua essa mesma pregação, e agora de forma típica, dentro de um barco. E é tanto que Jesus, quando fala a Pedro, olha, afaste-se um pouquinho, né? Então Jesus deve ter ido um pouco mais a fundo, né, para que ninguém faça, olha, daqui dá pé para mim, né? E fala assim, não, eu vou mais para frente, porque senão vai acontecer que alguém venha aqui, se pendure no barco e entre também, afaste um pouco. Então essa era a distância, esse era o momento, essa era a convicção. E Lucas traz isso para nós de um tempo que as pessoas tiraram. Olha, hoje cedo eu vou lá na beira da praia encontrar com Cristo. O texto não diz como que foi noticiado. Saiu no boletim da igreja do Lago de Genezaré, né? Olha, amanhã às 8 horas nos reuniremos à beira da praia, perto da empresa do irmão Simão. Vai haver lá um grande sermão. Não houve essa informação ao que nos indica, mas o texto mostra que havia um interesse logo ao despertar da manhã pela palavra de Deus. A palavra de Deus era o que dominava as pessoas, e aquele povo do lago, ou os pescadores, estavam ali, conforme o texto mesmo diz, já preparando-se para o outro dia. O texto diz, olha, eles já estavam ali limpando as redes. É bem provável que Simão fora o último dos pescadores a sair do barco. E eles estavam ali tirando, talvez um peixe ou outro de pequeno, né, que morreu, tirando as algas, mata, tudo isso que pescador sabe bem, que eu não conheço e nem tenho aptidão para isso, que gosta de fazer. Mas é interessante que Lucas ele registra 5 palavras para exemplificar essa questão de limpeza, de limpar isso, de limpar aquilo, e justamente essa é aquela ideia que fala assim, olha, vou fazer isso agora para fazer novamente amanhã. Estou limpando agora para fazer depois. O futuro daqueles pescadores, que não tinham pretensão de saber e nem podiam como seria o amanhã deles, eles foram encontrados então por Jesus Cristo. Diz o texto, e viu então Jesus 2 barcos, e verso de número 3, e entrando em um dos barcos, e era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco. Ele então continuou a ensinar do barco. Pedro, Simão, foi chamado então nos moldes do que a gente já sabe do Antigo Testamento, da pregação da palavra. Então, qual que é a outra parte desse cenário maravilhoso? Enquanto Jesus fala às pessoas, imagine Pedro, do lado de cá do barco. Fundeou lá o barco, ancorou ele, e ele ficou lá ouvindo. Quanto tempo durou o sermão de Jesus? Nós não sabemos, mas afetou tanto os discípulos, quanto também afetou o próprio Simão. Um homem cansado, um homem que havia trabalhado a noite toda, agora se encontra com o Salvador do mundo. Por isso que Jesus sempre pegou emprestado um púlpito, e ele então viu aquele homem e uma oportunidade boa, não só para pregar. Por isso que eu e vocês precisamos estar disponíveis ao Espírito Santo de Deus. Fazer do ambiente em que nós estamos um lugar de pregar o Evangelho. Muitas pessoas estão perto de nós, cansados do dia a dia, sem jamais pensar serem encontrados numa manhã cansativa, ou de uma noite trabalhada, ou então de um dia sem expectativa, serem encontrados pela boa e suficiente palavra de Deus. Por isso que as Escrituras nos manda pregue a todo tempo e também fora de tempo. Que tenha eu e vocês a disposição de falar da boa palavra de Deus em todo tempo e em todo lugar.
Quem diria, eu e vocês, que alguém poderia se converter à beira de uma praia? Se Lucas não informasse isso, provavelmente para nós seria impossível. Alguém que foi, sacado ali do meio de vários outros momentos, nós não sabemos, com precisão em que lugar da grande extensão do lago Jesus estava, mas estava ali, no mesmo lugar, no lugar que Deus havia determinado, um homem chamado Simão. Esse púlpito serviu então, esse barco serviu de um púlpito, um lugar para dar vazão à palavra de Deus. Ali Jesus lançou a sua rede e pegou alguns peixes. Eram homens que Deus havia escolhido. Depois, então, seguindo essa convocação de pessoas que Jesus chama para si, chamado então de apóstolos aqui, ou também enviados, cai muito no coração de pessoas que são obedientes. Bem como nós vimos no texto lido de Juízes, capítulo 6, em que quando Deus havia chamado Gideão, ele cheio de medo, cheio de cautelas, cheio de resistências, sabia das suas limitações, bem como era o contexto em que estava vivendo, num lugar que não se fazia o que ele estava fazendo, limpando ali o trigo, em lugar onde se espremia a uva. Deus chamou homens, assim como Gideão, para viver as experiências, bem como Simão. E assim foi também, e é também como nos nossos dias. Quantas são as pessoas que nós conhecemos, que foram homens usados pelo Evangelho? Podemos fazer uma lista de homens que jamais pensariam, olha, eu jamais me veria atrás de um púlpito, ou então assentado com um bêbado, assentado com um mendigo falando de Jesus, e aquela pessoa então se tornar alguém melhor do que eu na face da terra. Isso é uma maravilha. É por isso que este evangelho que Jesus prega, que Lucas narra, ele é composto de algumas verdades, que quando a palavra de Deus entrou no coração de Simão, ele se pôs então a obedecer. E é claro, e é fato que aqui tinha um fator divino, que era a palavra de Cristo. Cristo falou a Simão, Simão jamais iria dizer não a Cristo, jamais diria não ao Senhor da glória. Mas também há a questão da pregação, que quando ele então disse que Simão se afastasse e pegasse então o barco e lançasse as redes do lado, mesmo a maré estando alta, coisas que são impossíveis de serem conciliadas, maré muito alta para pescar, não era bom naquele lugar, tinha que ser um momento em que a maré estivesse mais baixa, que os peixes ficavam muito mais fáceis de ser pescados. E agora Simão responde a Jesus: mestre, havendo eu trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Como se Jesus já não soubesse, mas Simão vai e narra o texto. Fala assim, olha, saímos de manhã cedo do dia de ontem, ou ao começo da noite do dia de ontem. Lançamos as redes várias vezes. Nossos braços já estão cansados de lançar, de rodear, fazer aquela manobra toda. E agora está na hora de puxar, vamos puxar. E agora vai vir quantos quilos? E nada. Quem gosta de pescar aí sabe como que é essa expectativa do nada, Você pegou lá e falou, vou puxar isso aqui. Aí puxou, nem a comida, nem a comida do anzol está lá. Você, de novo, você vai lá e coloca e lança. E é esse o estágio que Simão narra para Jesus. Nós descansamos muito a noite toda. Aí agora chega o Senhor e pede-nos para fazer algo que nós sabemos que não vai dar em nada, mas ele diz algo importante: mas sob a sua palavra, ou sob a sua ordem, lançarei as redes. E aqui agora Simão já não está mais indisposto como estava antes, quando chegou na praia. Antes ele deveria então chegar, e aqui a gente sabe que era um acompanhante, alguns gostam de enfeitar onde não precisa, que Simão e o seu pai tinham uma empresa, eles eram os empresários. Mas imaginemos eu e vocês, numa época que o dinheiro não era assim como era hoje, era muito mais troca. Alguém chegava lá, olha, eu vou vender 1 tonelada de peixes. Quanto que vale 1 tonelada de peixes na época de Jesus? E é claro que ninguém conseguia pescar 1 tonelada de peixe, provavelmente até este dia. Então eram pessoas que estavam assim, preparados, olha, eu vou chegar lá, vou dizer meu pai, pai, hoje não deu.
Ó, gente, vocês que estavam esperando para comprar, hoje não tem peixe. Ele cansado, né, fedendo a maresia, vai para casa. Iria encontrar a sua família e dizer, olha, essa noite foi um dia perdido. Foi um dia de fracasso. Até que, aquele dia atípico, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, visitou o barco de Simão e a vida de Simão, bem como aquelas pessoas da grande multidão que estavam ali. Mas Jesus, seguindo aí o fluxo do texto, ele pede então para que seja feito algo inusitado, de lançar a rede mesmo durante o dia, coisas que não se faz. Jesus entrou num barco sem peixe, mas com poder em suas palavras para cuidar da alma das pessoas. Fez convergir a natureza para o seu propósito e conquistar os discípulos por meio de seus sinais. Foi o que Jesus fez ali. Ele mudou a natureza, mudou a vida. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus, é para restaurar vidas e que Cristo, com a sua palavra, faça em nós a transformação que nós não conseguimos fazer, que é mudar a nossa realidade. Por isso que o Evangelho, que é a boa nova, pregada a todas as pessoas, deve ser aquele Evangelho de que Cristo salva, que quando o homem não tem mais saída, não tem mais recurso, talvez está vivendo no último instante da vida dele, já pensando já em derrota, no fim da vida, já quando a sua vida já se esvai, e Cristo então se apresenta a ele e fala palavras de ordem, porque Cristo, além de ser o nosso Salvador, ele é nosso Senhor, e assim nós precisamos. E agora começa uma outra fase, o ânimo de Simão muda. É por isso que a pregação do Evangelho, ela tem que mudar a nossa expectativa. Nós precisamos abandonar as nossas certezas para assimilar e cumprir a certeza de Jesus. Agora, aquele homem, filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas, carpinteiro, agora diz para Pedro, um homem já calejado na função de pescar, olha, vai mais para o meio lá e faz algo que eu vou te mandar fazer. É a mesma coisa que eu e vocês interferimos na profissão de alguém e passar a ensinar sem conhecimento aquela pessoa. É a mesma coisa que você pedir um médico, olha, agora receita aí para mim uma aspirina. Olha, eu quero que mecânico ou pintor, que agora você vai lá, misture a tinta, bota esse tanto de água. Mas eu faço isso faz muito tempo. Mas Jesus, se você nunca fez como eu faço, você nunca fez como eu faço. E o texto de Lucas é maravilhoso. Olha, Jesus, olha, eu estou convicto de que alguma coisa pode acontecer. Olha, eu já fiz isso a noite toda, mas se eu está mandando, eu vou fazer mais uma vez. Mais uma vez. Por isso que nós precisamos observar que Cristo e os seus ensinos eram para homens que conseguem ultrapassar essa etapa. Poderia eu e vocês cogitar, né, da possibilidade de Simão falar assim, Jesus, eu não vou fazer isso, eu já fiz, não dá certo. É por isso que quando a gente olhou na semana passada, Naamã, né, e Eliseu, a narração que Jesus usa contra os fariseus, nós observamos assim, meu Deus, mas por que eles ficaram tão raivosos? Porque um fariseu não faz aquilo que Naamã fez. O homem grande da terra, leproso. As máximas, né, do texto para um homem leproso. É alguém que fala assim, olha, eu de fato não vou fazer isso. Mas alguém conquista o coração de Naamã. Naamã, se pedisse para você coisas mais difíceis, você não faria. Ele só pediu para você ir lá dar alguns mergulhos. Por que você não faz isso? E Naamã então vai lá e dá os mergulhos, né, imerge lá na água e sai então purificado. É por isso também que a palavra de Deus conquista corações de pessoas frágeis, de pessoas que são dispostas a abandonar, bem como fez com a viúva, que só tinha um pouco de trigo, quando então foi visitado pelo homem de Deus. Só tinha coisas para ela e seu filho, a última refeição. Eu não fico nem pensando na hipótese da última refeição para eu e minha filha, né, ou a minha esposa e a minha filha comerem. Aí chega um homem do nada, que eu nem conheço, entra na minha porta e fala assim, hoje eu vou almoçar.
Aí a pessoa fala assim, ó, só tem um miojo para a gente comer hoje. Né, para mim tá bom. Faz o miojo, mas... Aí olha para o filho, já esperando aquele miojo para repartir a última refeição. Aí aquele homem come, se farta, né, limpa a boca. Aí Deus passa então a transbordar o azeite, né, o cereal, de uma forma copiosa. Esse é o coração de quando a gente é alcançado pela palavra de Deus, de fazer coisas inusitadas, que está além da nossa capacidade. Pregar o Evangelho e viver as profundidades do Evangelho é de fato algo que conquista. E eles agora passariam então a ser pescadores de homens. E o que é pescador de homens? Eu não sei. Eles não sabiam, né? Eles não sabiam. Assim, olha, eu sei pescar peixe, eu sei lá botar, né, a comidinha lá no anzol e lançar na água, eu sei olhar quando o vento está soprando, qual lado lançar, qual horário, mas pescar homens eu não sei. Mas veja que a progressão do texto, eles não questionam mais a Cristo. Obedeceram a Cristo uma vez, né, Simão, para afastar do barco, obedeceu de novo para lançar as redes e obedeceu de novo para abandonar a sua prática comum. E agora eles passarão a assimilar tudo a partir de Cristo. Mas Cristo sabia pescar homens. E como se pescava homens? Através da palavra de Deus. É por isso que quando nós fomos encontrados pelo Senhor, nós não fomos chamados para algo que vá sempre atender às nossas expectativas. Vamos fazer coisas que nós jamais imaginamos. Você já pensou transformar um defunto em alguém vivo? Quem que já, né? Nós já fomos, infelizmente, em muitos velórios da nossa vida e iremos em muitos outros tantos. Até no nosso nós vamos. No nosso, então, nós vamos mesmo. Você olha, um morto voltar à vida. Mas a Bíblia diz que quem não tem Deus, quem não tem Cristo, está morto espiritualmente, afastado de Deus. E quando o Evangelho que você e eu podemos pregar entra no coração de alguém, alguém passa a se tornar um ser vivo, um ente vivo espiritualmente. Além de ser vivo, ele está vivo para Deus. Seguindo o texto, as pessoas então que mudaram a sua forma de vida pela pregação do Evangelho, elas mudam de forma radical. André, Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, eles eram pescadores, como nós já sabemos. Mateus também relata que André estava nessa grande companhia. Né? Lucas não citou, mas está lá nos outros evangelhos. Então a Bíblia narra que esses dois, essa companhia de apóstolos que abandonaram as coisas do Pai, agora eles vão mudar radicalmente a sua vida. E aqui a gente não tem como transportar a intensidade do texto, mas eles como se desinteressaram de uma hora para outra sobre tudo aquilo que eles faziam. É como eles deitassem, se largassem, quando criança, que você dá um presente, não é aquilo que ela quer, né? Quem já teve esse desprazer, sabe a emoção que dá, para não dizer o contrário. Você dá assim na mão, ela pega assim, faz assim, olha, 1 minuto, 1 hora, depois larga, nunca mais pega. É justamente isso aqui que eles fazem. E veja que Jesus, então, antes de essa ordem acontecer, Jesus prova que ele não estava ali de uma forma à toa. Ele pregou a palavra à grande massa, depois foi para o barco. Quando então houve o milagre da pesca, Simão, né, puxou o primeiro metro de corda, o primeiro metro de rede, e falou assim, vai acontecer alguma coisa. Vem aqui, me ajuda. E o que foi lá? Simão está pedindo ajuda. E ele, né, eu fico imaginando isso, aquela água, né, os peixinhos batendo. Olha, aí, né, foi a remo, só pode, porque não dá para chegar rápido lá com o vento. Enfim, aí remo, vento, eles foram lá e chegaram e começaram a encher. Meu Deus, e agora? Nós vamos morrer aqui. Né, e a água quase entrando, né, para dentro do barco, é o que o texto nos mostra. Que eles quase foram a pique, né? A pique é quebrar, né? E afundar o barco. Então eles quase afundaram. Aí aqueles homens agora voltam maravilhados. Essa pessoa que nós ouvimos a palavra de Deus, que entrou no nosso barco, é uma pessoa diferente.
Eu até então ouvi ele dizer sobre Deus, estava aqui atento, né, com o que ele estava falando. Ele mandou com que eu lançasse as redes e agora ele me chama para fazer algo maravilhoso. E essa é a progressão que o texto nos deixa de Jesus Cristo. Coisas pequenas, com homens pequenos, para coisas grandes. Talvez alguém, eu e vocês, damos pouca importância para a pregação da palavra. Mas quando ela atinge o seu auge, são muitas pessoas que vêm então a Cristo. Veja só, 4 homens, depois Lucas repete de novo o chamado no capítulo 6, depois de Jesus orar a noite toda, diz o texto de Lucas. Jesus então vai e chama nominalmente todos os discípulos, inclusive Judas Iscariotes. Não é um segundo chamado, mas é o grupo todo agora. Mas esses 4 primeiros, eles aparecem nos melhores momentos de Jesus. E os melhores para nós, não para Cristo. Quando Jesus, então, ele vê-se abandonado, orando, feita a sua última oração, ele chama Pedro, Tiago e João. Vamos ali orar comigo? Vamos, opa! Chamado para a reunião de oração é comigo mesmo. Jesus, então, vai para mais longe e começa a orar. Aí daqui a pouco Jesus volta, o grande sono pegou os discípulos. Aí Jesus, nem por uma hora, né? Veja, nem por uma hora vocês puderam velar comigo. E lembre-se que foram os primeiros que foram chamados. E o que isso tem de importante para nós? Por que Jesus não chamou os fariseus, que eram homens versados na lei, homens que conheciam de Deus, eram homens capacitados? Por que Jesus não escolheu alguns dos oficiais? Imagine se Jesus tivesse ido até Herodes e tivesse falado: Herodes, a partir de hoje você vai me seguir. Imagine a dinâmica que seria no reino de Roma, o que seria de Jerusalém tendo Herodes um grande crente. Mas Herodes já estava destinado a ser comido de bicho. E é o que está no texto da Bíblia, né? Por que Jesus então não chamou Caifás? Porque Caifás, ele teria ainda que discursar sobre a vida de Pedro, sobre a vida dos apóstolos mais à frente em Atos. Por que Jesus não escolheu um outro homem mais capacitado? Porque a loucura do Evangelho é para homens pequenos e mulheres pequenas, pessoas humildes e não pessoas egoístas. É tanto que aquelas pessoas bem prováveis que estavam ali apertando Jesus, olha, é agora, nós queremos ouvir, Jesus fala mais, alguns até interpretam achando que eles queriam tocar Jesus, por isso que ele sai da beira da areia, né, e sobe no barco, porque alguns queriam tocar, espremendo ele, empurrando ele para a água. Eu fico pensando, né, Jesus, opa, calma aí um pouquinho, né, imagina a gente pregando, aquele monte de gente, e a gente fica sufocado. Não sei quem já teve a oportunidade de estar num lugar fechado, e muita gente pregando, você fica assim, meio que sem ar, e é justamente isso. E agora, daquelas mesmas pessoas, com aquele grande ânimo, provavelmente foram as mesmas que gritaram algum tempo depois: crucifica-o, solte Barrabás e crucifique Jesus. Por que Jesus não fez aquela grande multidão de discípulos? Essas são as perguntas que emanam do texto, boas para reflexão. Muitas vezes o sucesso não está na grande multidão de pessoas, mas naquelas que obedecem o Evangelho, naquelas que obedecem às ordens de Cristo. Por isso que ser um discípulo de Jesus está muito além do que levantar as mãos, está muito além do que vestir roupas adequadas, portar, né, uma ferramenta tão valiosa quanto esta, que é as Escrituras Sagradas. Mas é primeiro estar disponíveis às ordens de Cristo. Olha, eu preciso da sua vida. Jesus não pediu a Simão algo que fosse fácil para ele. Jesus poderia falar: olha, pegue a sua vara aí e dá uma lançada aí, igual fez depois, né? Quando lançou lá, ele vai lá, pega um peixe, quando você pegar, dentro dele tem uma dracma lá dentro, você traz para mim. Rapaz, que maravilhoso, né? Agora Jesus, antes ele fala: Simão, eu não vou alugar o seu barco. Eu não estou pedindo você um favor, estou te dando uma ordem. Mas como? Cheguei cansado do trabalho, a noite toda pescando, braços moídos. É assim mesmo. Se vir a Jesus é além das nossas forças.
É por isso que os grandes planos de vida que nós devemos ter deve ser vivido com Cristo. Por isso que muitas pessoas não conseguem viver o tempo todo ao lado de Jesus. Elas saem logo, porque elas perdem o interesse muito fácil. Jesus contou isso na parábola da semeadura. São as coisas do mundo, são as pressões do tempo. Nós precisamos, e aí já chegando a um lugar comum para a gente, aí nós precisamos saber então o que de Deus nós temos ouvido, o que isso tem mudado na nossa vida. Porque se não mudar nada do que nós ouvimos e lemos na palavra de Deus, provavelmente nós estamos naquela grande massa, e se Deus não tiver misericórdia, a grande massa que vai para o inferno, porque diz as Escrituras que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram nela, né, nessa passagem. Ao contrário, que é apertado e justo é o caminho que leva ao caminho da salvação. Se nós não estivermos dispostos, assim como Simão, a abandonar as nossas certezas ou as nossas convicções, se via Jesus assim está bom, um dia na igreja, um dia fora, eu trabalho todos os dias, mas para a igreja eu não preciso dessa, né? Jesus já me libertou disso. Olha, Jesus, eu estou cansado, Jesus, vou desistir porque eu estou doente, Jesus, é meu trabalho, Jesus. Jesus não pede nada para a gente, Ele dá ordem. Servo, a palavra servo é escravo. O coração que recebe a palavra de Jesus é um coração de escravo. Depois, quando nós somos afetados pela palavra de Cristo, como foi Simão, ainda que nós tenhamos resistência, Senhor, olha, eu não consigo amar aquela pessoa. Senhor, eu não consigo fazer isto ou aquilo, mas o Senhor está mandando. Eu estou convicto que eu preciso fazer isso, porque está além das minhas forças, está além da minha vontade, Jesus sabe disso. Vocês acham que foi fácil para Cristo olhar para Simão naquela hora e já enxergar ele lá na frente? Não, Senhor, pode ficar tranquilo, que se depender de mim, eu vou até morrer. Simão, fica quietinho, porque daqui a pouco você vai me negar. Mas veja só que aquele mesmo Simão, que agora em Lucas é obediente, é o mesmo que vai negá-lo lá na frente. Ou seja, Jesus chama pessoas imperfeitas, pessoas quebradas, mas que Jesus conserta e torna eles algo de um poder bélico espiritual estrondoso. Veja que a palavra, depois de Pedro, converte cerca de 3.000 pessoas. Pois esse homem se tornou uma bomba espiritual ambulante. Implodiu numa pregação pela ação do Espírito Santo 3.000 pessoas. Muitas vezes nós olhamos para Cristo e para o mundo, e olhamos para o serviço da igreja e quem nós somos, e nos sentimos pequenos, apequenados. Mas por que, se nós temos com nós e a nosso favor o Rei do Universo, por que então ser medroso, tímido, covarde muitas vezes, né? Sem interesse nas coisas de Cristo? Será que Jesus não pode fazer na sua vida e na minha também algo que surpreenda as suas expectativas? Por fim, né, Jesus ele está disposto para fazer superabundar na sua vida tanto quanto você nem imagina. Veja que o texto nos remete a algo interessante. Veja que na mensagem da semana passada, Jesus foi confrontado pelos fariseus pelo fato de ser carpinteiro. Agora o carpinteiro vai ensinar o pescador a pescar. Mas não era pescar peixe, era pegar pessoas, pegar homens. Como se faz isso, Jesus? Eu não sei. Mas não é esse o filho de José, filho de Maria? E aí vocês guardem isso, né? Isso é só uma informação, né, das Escrituras. Maria teve sim outros filhos além de Jesus, né, o que consta nas Escrituras. O irmão de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, né, e teve também irmãs, né, Marcos 3,31, né, e Mateus 13,55 em diante. Né, para quê? Para que muitas vezes você vai ouvir que Maria esteve
Jesus virgem, ficou virgem para todo sempre. Isso é uma grande mentira, isso é um embuste, né, que você tem que renunciar a partir de hoje. Está na Bíblia que Jesus teve outros irmãos e outras irmãs, então isso, né, precisa ser eliminado da sua vida. Então, para que a gente ore a Deus, entregando ao Senhor a vontade do nosso coração, nós precisamos hoje sondar, então, o que nós somos de Cristo. Né, bons mordomos, fiéis ao chamado e à ordem de Jesus, ou somos aquela grande multidão que nós nem sabemos o nome? Nós nem sabemos o nome. Né, quem somos nós, o reino de Deus? Mas as pessoas precisam conhecer, seja eu, seja você, pessoas que estão ávidas a ouvir a palavra de Deus e ser surpreendido pelo Rei do Universo. Sejamos nós, bem como Simão, de um dia atípico, no dia de amanhã, quando você for viver a sua vida comum, e eu também, Senhor, eu quero que o Senhor Deus me surpreenda o dia. Eu sei que amanhã eu tenho que pegar o ônibus tal hora, acordar tal hora, eu tenho isso para fazer, mas, Senhor, o meu dia tem que ser um dia atípico com o Senhor, porque um dia com Cristo é um dia diferente todo o tempo. E quando Jesus surpreende-nos com a tua graça, e é para pegar pessoas, como fez assim com Simão, e é assim conosco também, porque nós, há o Espírito Santo de Deus, que pelas Escrituras, que conforme Romanos capítulo 1, 16, é o poder de Deus, é a dinamite de Deus para implodir todo o coração, empedernido, diamantado, se aí qualquer outra coisa que for mais dura, né, que o diamante. Jesus Cristo, pela tua palavra, Ele faz isso. Também não perca a esperança, né, de você que tem alguém, provavelmente que ainda não chegou nesse estágio de ver Deus mudando a natureza dele, porque provavelmente aí serve como a sua oração. Senhor Deus, eu conheço alguém que é cheio de verdades, gosta de colocar diante das pessoas vários detalhes, porque ainda não Cristo. Veja que ele não chegou no lugar de Simão. Peça a Cristo que envergonhe essa pessoa, que humilhe ele debaixo do seu poder, para que ele seja salvo. E ele se torne, assim como você, um discípulo de Jesus. Seja um discípulo de Jesus, pronto para ouvir as ordens, não para questionar, para obedecer. E quando nós obedecemos a Cristo, nós temos uma mudança radical. Nunca mais Pedro sentiu saudade das redes, penso eu. Nunca mais falou, poxa vida, podia dar uma pescadinha. Jesus, olha, eu vou jogar um anzol lá na praia. Nunca mais teve tempo. Nós vimos hoje pela manhã o texto das Escrituras que diz que os discípulos, Jesus fala com eles, olha, vem aqui. Depois Jesus manda os 70 ir, e quando eles retornam, Jesus fala, olha, senta aqui um pouquinho, porque eles não tinham mais tempo para eles, o tempo era todo gasto com Cristo. Jesus quer que você seja um pescador de homens, uma pescadora de homens, aonde quer que você está, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. Seja disponível para as ordens de Jesus. Amém?